Olá, gente, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso curso de Teologia Filosófica. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia. E nós estamos aqui na nossa 11ª aula. Já 11 aulas passamos. Quem não viu essas aulas precedentes, que vá lá desde a aula primeira, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Depois partilha também com seus amigos, enfim. Então vamos estudar a teologia filosófica, vendo a contribuição que a filosofia deu para a teologia. Aqui nós já estamos bem avançados já em nosso curso. Nós na aula passada nós vimos a doutrina das 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que é uma doutrina importantíssima, quando o objeto é falar da existência de Deus. A gente viu que Santo Tomás, como também Santo Anselmo, ambos tiveram uma preocupação importante, de lançar os fundamentos racionais da fé. A gente poderia resumir a atividade filosófica tanto de Santo Anselmo ou até um pouco antes, desde Agostinho, desde Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Alberto Magno e Santo Tomás. A gente vê neles uma preocupação sincera de lançar os fundamentos racionais da fé, de fazer aquilo que São Pedro fala na primeira carta, lá no capítulo 3º, que é preciso dar razões da fé e da esperança. E esses filósofos cristãos, que também são considerados santos e doutores da igreja, eles vão lançar os fundamentos racionais, para que, demonstrando como a fé cristã ela é inteligível, não somente do ponto de vista da fé, não somente do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista racional. Que a fé cristã católica ela tem um fundamento racional, um fundamento que está no próprio Deus, que está no próprio Logos encarnado, no próprio Logos eterno, que é o Cristo. Então esses filósofos eles dão essa contribuição. E aí, gente, veja que Santo Tomás, a gente pode colocar Santo Tomás como o maior dos escolásticos. Não agita aqui, isso é praticamente consenso entre os historiadores da filosofia, é que Santo Tomás de Aquino ele é o maior entre os historiadores, o maior entre os filósofos escolásticos. Entre os medievais ele é o maior. Entre os patrísticos, os filósofos da filosofia patrística nós temos ali Santo Agostinho. Indubitavelmente Agostinho é o maior. E da filosofia escolástica nós temos ali Santo Tomás. Indubitavelmente este é o maior. E com isso nós temos os dois grandes santos, doutores, filósofos da igreja, filósofos cristãos, da filosofia ocidental. O Agostinho, que constrói uma filosofia cristã em bases platônicas, e nós temos Santo Tomás, que constrói uma filosofia escolástica em bases aristotélicas, tá certo? E isso que eles construíram, gente, isso vai se refletir muito na cultura, Um negócio impressionante é como a cultura medieval e também a cultura moderna, como elas vão ser marcadas pela a contribuição filosófica tanto de Santo Agostinho quanto de Santo Tomás. Santo Tomás, porque está ali mais tardiamente, mas veja, a doutrina tomista, ela vai ser uma doutrina, uma filosofia que vai influenciar muito a cultura, não somente em termos teológicos. Vejam que a importância de Santo Tomás, a influência dele, não está apenas no âmbito da teologia. Não. A importância de Santo Tomás, a grandeza dele, se reflete na filosofia, se reflete no direito, muita coisa do direito moderno mesmo, do direito, do mundo jurídico. Muita coisa vem dos principais conceitos formulados por Santo Tomás. Por exemplo, a ideia de direito natural. Essa ideia de direito natural é uma ideia eminentemente desenvolvida por Tomás de Aquino. A ideia do direito natural em contraposição ao direito positivo, que é o direito formulado em leis positivas, em leis jurídicas, em código de leis, realmente. Então, na vida social, cultural, nós temos o direito positivo, que são os códigos de leis mesmo que nós temos, e nós temos o direito natural, que é aquele direito que nós temos simplesmente por sermos seres da natureza, por sermos seres humanos, que é um direito da própria natureza humana. E antes de haver um direito positivo que garantisse esse direito natural, o direito natural já era dado. O direito positivo ele vai apenas
fundamentar, explicitar aquele direito natural. Exemplo, o direito à vida. Veja, o direito à vida ele é um direito natural, ele não é um direito positivo. Né? No direito positivo ele vai aparecer, né, como garantia de um direito que já é inerente ao ser humano, que é o direito natural, a vida. Né? Todo ser humano tem direito à vida. E essa ideia de direito natural, que é um direito que coexiste com o homem em vista de sua própria natureza, isso é inerente, né, é essencial, é fundamental no homem. Toda essa formulação desse conceito nós temos ali na doutrina atomista, que vai influenciar muito o mundo jurídico, civil, posterior. Até mesmo no direito internacional. Veja que os códigos de leis internacionais, aqui eu poderia citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala, né, que o ser, ela fala nos direitos fundamentais do ser humano, e entre os quais um direito natural que a declaração reconhece, que é um direito inalienável, é o direito à vida. O direito à vida é um direito inalienável, ou seja, é um direito que não pode ser alienado a ninguém. É um direito que o ser humano tem simplesmente pelo fato de ser ser humano e que ninguém pode tirar. Então, o direito à vida está lá escrito na Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à vida. Então, nós temos implicitamente aí, gente, nesse conceito jurídico de um direito inerente à vida, a ideia do direito natural que vem de Santo Tomás. Isso entre tantas e tantas e tantas contribuições, né, na cultura. E na filosofia, Santo Tomás, né, vai ser aquele que vai resgatar a doutrina aristotélica, né, vai entender e interpretar coerentemente Aristóteles, inclusive até hoje. Né, Santo Tomás ele foi o maior intérprete de Aristóteles, foi a pessoa que melhor compreendeu Aristóteles até hoje. Né, sem sombra de dúvida foi Santo Tomás de Aquino. Isso vários historiadores da filosofia, né, dizem isso, defendem essa ideia. Ele é o maior intérprete, o maior comentarista, foi o homem que mais entendeu a doutrina aristotélica, até hoje foi Santo Tomás, embora ele não é uma cópia de Aristóteles. Não é? Ele entende Aristóteles, ele se baseia em Aristóteles, mas também tem a sua filosofia original. Não é? Ele apenas parte de Aristóteles, parte do que ele compreendeu por Aristóteles, né? E realmente foi ele compreende coisas que talvez nem o próprio Aristóteles tinha entendido tão bem, né? Os ligamentos entre um ponto e outro da doutrina, como Santo Tomás depois vai perceber. É um negócio realmente incrível. E aí nós temos ali no século XIII, né, Santo Tomás. Depois dele nós vamos ter outros escolásticos importantes, não maior que ele, mas importantes também, como Duns Scoto, né, como também o Guilherme de Ockham, né, e outros desses pensadores que, se a gente vai estudando aqui a história da filosofia, a gente se deter um pouco mais, mas como o nosso foco aqui é a teologia filosófica, entender como a filosofia contribui para o pensamento teológico, então a gente de Santo Tomás a gente já dá um pulinho um pouco já para o início da modernidade, certo, gente? Então hoje nós vamos falar da modernidade, né? Nós temos 3 aulas, né? Mais ou menos isso, e nós vamos falar um pouco agora sobre modernidade e contemporaneidade, como acontece esse diálogo entre a filosofia e a teologia no mundo moderno e contemporâneo, certo? No mundo moderno e contemporâneo. Então vejam, quando nós falamos, gente, em modernidade, é preciso ter em vista que alguns acontecimentos históricos eles forjam uma mudança de período, uma mudança de época, e esta mudança é o que nós chamamos de modernidade, tá certo? Eu vou listar aqui apenas alguns, os principais fatos históricos, acontecimentos que vão forjar, né, o surgimento de uma modernidade, e que daí, né, desses acontecimentos históricos, é que se vai tirar toda uma reflexão, toda uma meditação filosófica e teológica, tá certo? Então vocês podem colocar assim: acontecimentos que geraram a modernidade. Então, vamos lá. Modernidade. A modernidade.
colocar aqui apenas alguns, tá? Primeiramente, eu vou colocar as iniciais, mas aí vocês colocam completo, tá certo? A queda do Império Romano do Oriente. Eu botei QIRO. A queda do Império Romano do Oriente. Isso aqui está no ano de 1453, certo? A queda do Império Romano do Oriente, queda de Constantinopla para os turco-otomanos. Isso aqui vai ser um fator importante, que é oficialmente o acontecimento que marca o fim da Idade Média. É isso aqui, viu, gente? Depois nós vamos ter também a ciência moderna. A ciência moderna, o surgimento da ciência moderna. Vamos ter também o renascimento. O renascimento cultural. O renascimento cultural. O renascimento cultural ele é de extrema importância para a modernidade, certo, gente? Vamos ter também a reforma protestante. A reforma protestante também marca muito, né, o início e os destinos da modernidade. Depois, a filosofia moderna. Sobretudo, o René Descartes. E nós escrevemos Descartes. René Descartes, é o francês. René Descartes. Depois, a gente ainda pode aqui citar as, as navegações transatlânticas. Ou vou colocar aqui as grandes navegações. As grandes navegações. Entre outros acontecimentos, né, esses aí são aqueles que são mais representativos para o que nós podemos entender por modernidade, certo? E isso tudo aqui, gente, eu vou, né, resumir isso aqui tudo vocês coloquem assim: do teocentrismo ao antropocentrismo. Do teocentrismo ao antropocentrismo. Pronto. Do teocentrismo ao antropocentrismo. Conseguiram pegar isso aqui tudo? Para repetir alguma coisa? Não, né? Essas abreviações. Carla Cristine, Paulo. Professor, esse terceiro aí, completa para mim, renascimento. Cultural. Ali é ciência moderna, né? Ciência moderna, exato. A queda do Império Romano do Oriente, a ciência moderna, o renascimento cultural, depois a reforma protestante, depois a filosofia moderna, né, Descartes, depois as grandes navegações. E aqui vocês colocam em forma de tópico, né, do teocentrismo ao antropocentrismo. Certo? Elba, Miguel, Valdino, Paulo, Aldo, Ana Luísa, Aldivânia, o Alisson, Rodrigo e o José Costa, e a Graça e o Felipe, e o Manuel. E você, Aldivânia, conseguiu entender direitinho aquele negócio lá dos patriarcados? Deu um... Abri um pouquinho as minhas
assim, melhor. É tudo muito novo. Mas muito obrigada, ficou melhor de entender. Aham. É porque agora, por ocasião da eleição, né, do Papa Leão, aí teve um encontro lá em Roma, né, das igrejas orientais, um jubileu das igrejas orientais, e onde tinham os patriarcas, todos os patriarcas das igrejas orientais católicas, né? Aí, isso dos diversos ritos, já diversas igrejas dos diversos ritos litúrgicos. Aí tinha a igreja é, síria, a igreja greco-belquita, né? Enfim, várias igrejas, vários ritos, né? De rito bizantino, né? De rito greco-católico, ucraniano, enfim. Aí a Aldivânia me mandou, que eu tinha comentado um pouco sobre os patriarcados, né, em algumas aulas passadas, como os patriarcados, os 5 principais patriarcados na época, como organizaram, né, a fé cristã ali, os polos, né, de conhecimento teológico, as escolas filosóficas, as escolas teológicas. Então isso é, deu para fazer um link importante. A Aldivânia, só que a Aldivânia chegou lá, viu um mundo de patriarca, disse: professor, o que é isso aqui? Aí eu fui dar uma olhadinha e não tinha nem visto, né? Um negócio realmente bonito. Os patriarcas indo lá saudar e reconhecer a autoridade do Papa, né? Foi isso que eles fizeram. Eles foram a Roma reconhecer que eles, embora sejam de igrejas apostólicas, mas as suas igrejas estão submetidas à igreja de Roma, não é aquela que preside a todas as igrejas na caridade, né? Como dizia Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos Esmirnenses. Bom, então é isso. Vamos lá. Então vejam, gente. Então aqui nós temos, né, esses acontecimentos históricos. E esses acontecimentos, eles são importantes não somente do ponto de vista cultural, não somente para uma mudança de período histórico, não somente para uma mudança, não é, de civilização. Não. Esses acontecimentos, eles vão mudar a mentalidade do homem moderno. São acontecimentos que eles são destacáveis porque eles vão mudar a mentalidade do homem moderno. O homem moderno ele vai pensar diferentemente do homem antigo e do homem medieval. E nós hoje aqui, nossos contemporâneos, nós somos herdeiros diretos, viu gente? Nós somos herdeiros diretos de muita coisa disso aqui. O que nós somos hoje enquanto ser humano ocidental, enquanto homem contemporâneo, né, pessoa contemporânea, nós somos uma herança direta do que foi construído aqui. Nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, nosso modo de se organizar enquanto sociedade tem uma influência gigantesca disso aqui. Vamos ver. Então começa caindo o Império Romano do Oriente, põe fim à Idade Média e tem início a Idade Moderna, certo? Depois, um dos grandes feitos da modernidade vai ser transformar, não é, de certo modo, transformar a filosofia natural em ciência natural. As ciências modernas, aqui no século XV e século XVI, que é o que nós estamos aqui falando, modernidade, gente, vocês entendam isso aqui como século XVI, viu? Século XV e XVI, tá? Século XV e século XVI. É o início da modernidade. É século XV e século XVI. A ciência moderna ela vai ter, né, um grande desenvolvimento. Isso quando eu falo a ciência, estou falando em um termo, né, unificado, mas não existe a ciência, existe as ciências, porque as ciências são múltiplas. Né? A gente junta isso tudo em um termo só, a ciência, é mais por força de expressão mesmo, mas não existe a ciência, existe as ciências. Tem pessoas que dizem assim, a ciência falou, sim, mas que ciência que falou? Porque ciência é um negócio gigantesco, entende? Então aqui nós vamos ter importantes desenvolvimento das ciências, sobretudo as ciências naturais e astronômicas. Dentre essas ciências aqui, as ciências da natureza, e aí os fundamentos da física, os fundamentos da física moderna, estão todos aqui, né, da física contemporânea. A física, a astronomia. A astronomia aqui vai ter um grande desenvolvimento, um negócio realmente incrível. E é nessa revolução astronômica, causada aqui por esta revolução científica, porque esse surgimento da ciência moderna vai causar realmente uma revolução científica, viu gente? Se fala realmente em revolução científica, ou também uma revolução astronômica,
que até então, né, em termos de astronomia, se pensava e se defendia o geocentrismo, que é aquele sistema astronômico planetário, né, solar, em que o universo estaria organizado todo ele em torno da Terra. A Terra seria imóvel e tudo estaria ali girando em torno da Terra. O nome disso é geocentrismo. Por milênios se pensou assim, né, que a Terra era o centro e tudo estava girando ao entorno. Com a modernidade isso vai mudar, né, do geocentrismo para o heliocentrismo, certo? Vocês podem até colocar na ciência moderna, né, vocês podem colocar do geocentrismo vocês podem colocar aqui ao lado, tá? Ao lado de ciência moderna, né? Do geocentrismo ao heliocentrismo. Do geocentrismo ao heliocentrismo. Ou seja, o geocentrismo era a concepção astronômica de que a Terra era o centro. Geo, a palavra geo, em grego, né? Geo quer dizer terra, certo? O geocentrismo da Terra como centro vai mudar para o heliocentrismo. A palavra helio quer dizer sol. O sol é o centro, certo? E essa mudança ela vai acontecer primeiramente através de um cônego católico, né, de um clérigo católico chamado Nicolau Copérnico, que era um astrônomo matemático, né, um clérigo católico, astrônomo matemático importante, né, do ano de 1543, é a obra dele, né, do Nicolau Copérnico. Aí por isso vai se falar em uma revolução copernicana, porque ele vai fazer uma verdadeira reviravolta no interior da astronomia, repropondo, né, um novo desenho para o universo. Ao invés de a Terra estar no centro, quem está no centro é o Sol e tudo está girando ao redor dele. Um pouco depois, né, cerca de quase um século depois, Galilei é quem vai desenvolver essa ideia, né, de que o Sol realmente está no centro e tudo está girando ali em torno do Sol. Veja que essa ideia do heliocentrismo não é de Galileu, é de Nicolau Copérnico. Galileu vai apenas desenvolver que na antiguidade, né, houve um grego, né, no quarto século, mais ou menos antes de Cristo, que já pensava algo mais ou menos assim, né, do Sol como centro. Aristarco de Samos, o nome dele, né? Mas na modernidade o mérito é todinho de Nicolau Copérnico, não é? Então o Galileu ele vai desenvolver, que o Galileu vai desenvolver graças também aos desenvolvimentos de óptica, né, dos estudos de ópticas. E são esses estudos de óptica que vai favorecer a Galileu melhorar a luneta, melhorar o telescópio, né, para a observação astronômica. E agora, né, com um telescópio mais desenvolvido, uma luneta muito mais potente, agora é possível enxergar melhor o universo, né, os satélites, né, que estão ali em torno de alguns planetas, né, aqueles anéis em torno de alguns planetas, observar a Lua, né, enfim. Galileu vai ter esse mérito de fazer essas observações, mas graças a muitos dos estudos que já haviam de ópticas, né, que são os estudos voltados para a lente mesmo, para a ampliação da lente, né, da lente artificial. Que esses estudos, né, já derivavam lá do século XIII de Roger Bacon, né, que era um frade franciscano, né, que era um frade e também era um matemático importante, né, que ele realmente é o verdadeiro fundador do método científico moderno. Entende, gente? Então, a ciência moderna, em termos de ciências naturais e de astronomia, vai se desenvolver muito. Além disso, outros ramos da ciência também vai se desenvolver bastante. É o ramo da anatomia humana. A anatomia e da fisiologia humana vão ter um grande salto, né, nesse momento aqui, onde começa a prática de dissecação de cadáveres, né, para observar, né, os sistemas, né, do organismo humano, do organismo animal, enfim, né, a biologia também vai florescer bastante neste momento aí. Então as ciências como um todo, né, as ciências da natureza e as ciências do homem, algumas delas, as ciências sociais ainda não, mas ciências do homem, algumas das ciências do homem e da natureza, elas vão se desenvolver bastante.
E isso vai mudar, vai também implicar uma certa mudança de mentalidade no povo, no homem moderno. Tá certo? Outro acontecimento, gente, importantíssimo é o renascimento cultural. Porque o renascimento cultural, veja, a própria palavra renascimento, ela já fala de algo que nasceu novamente, certo? Renascer. O que é renascer? É nascer novamente. É, sei lá, uma planta renasce. A planta de repente ali morreu, deu por acabada e cuidando ali ela renasceu, certo? Ela nasceu novamente. Agora, o que é que vai renascer? O que vai renascer é a cultura. Então, na modernidade se fala em um renascimento da cultura. Mas de que cultura? Será que já não havia uma cultura? Havia uma cultura. Não é? Havia uma cultura fortemente marcada pelo aspecto religioso. Uma cultura teocêntrica. A cultura medieval, gente, é uma cultura teocêntrica. Ou seja, uma cultura que tem Deus como centro. A palavra teo quer dizer Deus, né? Teo quer dizer Deus. A palavra antropo quer dizer homem. Homem no sentido de ser humano. A espécie humana. Certo? Toda a cultura medieval, por causa da influência da igreja, né, da presença da igreja, que era uma presença fortíssima, né? Não tinha quem não fosse católico, né? Ser católico e ser europeu medieval era praticamente a mesma coisa. E por causa desse predomínio da igreja, a cultura ela era uma cultura teocêntrica. Não é? Vejam que a arquitetura era uma arquitetura que tinha um aspecto religioso fortíssimo. A pintura, a poesia, a literatura, a música, não é? Enfim, o direito, tudo isso, a moral, tudo isso era fortemente marcado pela igreja. Tá certo? Então se falava muito em uma cultura religiosa. A cultura medieval é uma cultura religiosa, é uma cultura teocêntrica, é uma cultura cristã. Só que no surgimento aqui da modernidade vai haver um renascimento da cultura. Mas de que cultura? Da cultura greco-romana. Aquela cultura que estava anterior à cultura medieval. Compreendem? Então a cultura que vai ser renascida é a cultura greco-romana. Aí vocês podem colocar aqui, renascimento cultural. Greco-romana. Greco-romana. A cultura greco-romana, a cultura da Grécia e da Roma antiga. Só que esta cultura que é renascida, ela não vai estar assim diametralmente oposta à cultura cristã medieval, não é? Tanto que no próprio Renascimento muito da temática bíblica ainda aparece, né? Então os escultores, os pintores, né? Os arquitetos ainda vão construir, embora em estilos novos, em estilos modernos, mas ainda assim com aquela pegada no religioso, né? Isso não some de vez não. Na modernidade não. O religioso, o sagrado vai sumir mais do século XVIII para lá, depois do iluminismo e na idade contemporânea até os nossos dias, é onde o religioso, né, o sacro, ele começa a ser erradicado da vida social, da civilização, entende? Mas na modernidade o sacro, o religioso ainda era muito presente, apesar das formas novas, ou das novas formas. Certo? Aí vejam, este renascimento cultural vai ser um renascimento da cultura greco-romana. E o que mais marcou a cultura greco-romana, gente, foi o homem no centro. O aspecto humanístico, certo? Esse aspecto humanístico, né? O humanístico, não tanto no sentido que a gente entende o humanístico hoje, né? Mas no sentido das coisas que se voltam para o homem. Que a gente usa hoje mais o termo humanístico no sentido de ato humanístico de bondade, né? Ato de ajuda, nesse sentido, né? Mas o humanístico aqui no sentido de ser humano mesmo, né? De voltar-se para o homem, para o próprio ser humano. Então, este renascimento da cultura greco-romana vai ser um renascimento de uma cultura em que tudo estava ali organizado mais ou menos em torno do próprio homem. Até mesmo os deuses, até mesmo a mitologia, né, até mesmo o panteão dos deuses, eles tinham aspectos humanos. Vejam que na cultura, na mitologia greco-romana,
os deuses, apesar de serem deuses, eles têm formas humanas. Então, na verdade, o próprio homem, ele marca essa cultura religiosa antiga. Então, quando nós falamos nesse renascimento cultural, nós estamos da cultura greco-romana, nós estamos falando de um retorno a colocar o homem no centro. E isto, gente, é o que vai fundamentar o antropocentrismo. Compreendem? O homem, ele vai voltar a ser o centro. E por que ele vai voltar a ser o centro? Porque quem estava sendo o centro até então era Deus. Era o teocentrismo. Deus, ele se tornou o centro da cultura medieval. Tudo falava de Deus, não é? Tudo, a literatura, a poesia, a música, o teatro, a arquitetura, não é? Tudo isso ali, as expressões culturais como um todo, tudo isso falavam de Deus, da religião, do tema bíblico, enfim, né? Da temática religiosa. Aí só que esta cultura teocêntrica, ela vai cedendo aos pouquinhos através do movimento do humanismo renascentista, que o humanismo foi esse movimento intelectual no interior, né, do renascimento cultural, através desse movimento humanista, né, desse humanismo renascentista, Deus ele vai sendo colocado aos pouquinhos, um pouco de lado, para ser colocado mais no centro o homem. O homem ele vai começar a ocupar ali o lugar central. E aquilo que girava em torno de Deus agora vai começar a girar em torno do homem. Compreendem? Inclusive, né, um dos princípios gregos, né, que vão ser retomados aqui na modernidade é um que era dito por Protágoras, que era um filósofo sofista da antiguidade grega. Protágoras dizia que o homem, olha só, viu? O homem, ele é a medida de todas as coisas, daquelas que são porque são e daquelas que não são porque não são. Quando o Protágoras fala que o homem ele é a medida de todas essas coisas, né, o Protágoras está dizendo que as coisas não se entendem para além do homem, as coisas não se explicam para além do homem, né, tudo, né, tem que estar em conformidade, não é, com o homem. As coisas que são conhecíveis são aquelas coisas que o homem pode conhecer. O que o homem não pode conhecer não é conhecível, não é cognoscível. O homem é a medida. A cultura, não é? Tudo deve ter a medida do homem. O homem ele é a medida de todas as coisas. Aí este princípio antigo vai ser retomado aqui na modernidade. Quem é a medida de todas as coisas não é o Cristo. Quem é a medida de todas as coisas não é Deus. A medida de todas as coisas é o próprio homem. Então o homem que estava numa condição de inferioridade, ele vai ser colocado agora na condição de centro do processo da cultura, do processo do conhecimento, da organização da cultura, das expressões artísticas e tudo mais. Vejam que as formas artísticas que vão surgir neste momento aqui são formas totalmente antropocêntricas, totalmente humanísticas. Até mesmo as figuras religiosas, que elas não somem de vez, né? As figuras religiosas não somem, mas as próprias figuras religiosas, elas vão ter uma temática humanista. Elas vão ser retratadas mais em seus aspectos humanos. Por exemplo, a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria, né, quando Nossa Senhora, ela é retratada aqui nas pinturas renascentistas, ela é retratada não em seu aspecto divino, de glória, glorioso, não. Ela é retratada em cenas humanas, amamentando, cuidando do bebê, né, do menino Jesus. Veja, cenas cotidianas, cenas puramente humanas. Então é muito comum você ver escultura nesse momento de Maria com seio, né, de fora, amamentando o menino Jesus. Uma cena muito humana, entende? Então aquela Nossa Senhora, com a sua auréola, né, com seu aspecto transcendente, né, aquele aspecto já glorioso, soteriológico e tal, ela vai começar a dar espaço a uma Nossa Senhora mais humanizada. O Cristo em cenas mais humanizadas. Os santos mais humanizados. Então aquele aspecto transcendente ele começa a se tornar mais imanente. Isso aqui, gente, é o contrário do transcendente, tá? O transcendente, né, que é esse aspecto maior,
metafísico, certo? Ele vai ceder a um aspecto mais imanente, ou seja, mais deste mundo aqui. Não tanto mais do mundo de lá, mas deste mundo aqui, certo? Então, a temática religiosa ela não some, ela não desaparece, mas ela vai ganhando uma característica mais humanizada, mais humanística. Tá claro isso? Bom, Thaís, boa noite, Thaís, bem-vinda. E para a gente só introduzir esse tema, antes do nosso intervalo, a reforma protestante. A reforma protestante, gente, vai ser uma reforma religiosa no interior da cristandade ocidental. E eu digo isso porque já tinha tido uma divisão na igreja oriental. Em algum momento já falei isso para vocês, que na igreja oriental, isso que o mundo se divide em duas partes, em duas bandas, né? A parte ocidental e a parte oriental. A parte oriental, né, onde ali está a Ásia, a maior parte da África, enfim, esses continentes ali é o que nós chamamos de Oriente, certo? E o mundo ocidental é mais ou menos aqui, Europa, América, enfim. Né? Então o mundo oriental já tinha tido na cristandade, no interior da cristandade, uma divisão fortíssima no ano de 1054, que separou a Igreja Católica das igrejas ortodoxas. Essa divisão persiste até hoje, não é? Embora as igrejas ortodoxas, né, com seus patriarcados e que também são de tradição apostólica, com legitimidade tanto quanto a Igreja Católica Romana, com sacramentos válidos e tudo mais, essas igrejas elas têm têm comunhão, plena não, mas elas têm comunhão com a Igreja Católica Romana. Né? Os seus patriarcas, que são também sucessores dos apóstolos, eles têm uma comunhão, não é, muito próxima da Igreja Romana, da Igreja Ocidental, tá certo? Agora, por causa de algumas divisões, alguns probleminhas doutrinários, disciplinares, coisas assim, ainda essa divisão persiste, né? Apesar de que o Papa Leão já falou que, não é, já rezou pedindo a plena unidade, né, com essas igrejas, né, no encontro com as igrejas orientais. Ele falou que vai trabalhar muito pela plena unidade, pela uma restauração da plena unidade com as igrejas ortodoxas, né? Deus queira. E, enfim, essa foi a primeira divisão. A segunda grande divisão vai ser a de 1517, viu? A reforma protestante é de 1517, com um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero. Ele é quem vai ser o iniciador da revolta protestante. Certo, gente? Agostiniano. Ele era um monge, era um padre católico, né? Professor de escrituras e tudo mais, que se revolta contra a igreja, afixa 95 teses, né, contra a igreja, contra a disciplina, contra a doutrina, na porta de um castelo, né, da igreja de um castelo, lá em Wittenberg, na atual Alemanha. E lá ele faz um protesto, né? O Papa, na época, Papa Paulo III, né, salvo engano, ele ainda manda chamar Lutero para tentar desconvencer o Lutero. Veja que nesse sentido, né, houve uma clemência muito grande da parte da igreja. Né? A igreja não excomungou Lutero assim de vez. Não, primeiro o Papa mandou chamar Lutero para conversar, né, para ele explicar isso. Depois ainda enviou um teólogo, né, o cardeal Bellarmino, para tentar desconvencer Lutero das loucuras dele, né, de muitas ideias erradas que ele estava propondo. E olha que das 95 teses que o Lutero escreveu, né, contra a igreja, todas elas foram examinadas, né, pela Cúria Romana e algumas foram até aceitas, inclusive. Né, pelo menos umas 43, 45 foram aceitas. Né? Os teólogos da Cúria Romana disseram, não, isso aqui ele tem razão. Agora, nas que Lutero não tinha razão, aí foi quando, né, a Santa Sé pediu que ele se retratasse. Ele não se retratou, permaneceu ali, né, obstinadamente no seu erro. E depois o Papa manda, né, uma carta de excomunhão para Lutero, e ele rasga a carta, né, e queima em praça pública, e daí está, né, dada as bases da grande divisão da igreja ocidental. E a partir da igreja luterana vão surgir várias outras igrejas, né? E hoje nós temos mais de 40 mil depois disso aí.
Compreende, gente? E a reforma protestante ela vai marcar fortemente o, a cultura moderna, porque a cristandade ocidental, quando unida, quando unificada sob a autoridade do Pontífice Romano, né, do Papa, ela conduzia mais unanimemente a sociedade. Agora, quando há essa divisão, né, isso vai mexer muito na vida social, porque as implicâncias, né, as implicações dessa divisão protestante não é somente no âmbito religioso, não. E isso vai ter consequências muito no mundo político. E, além do mundo político, na própria cultura, no próprio modo de pensar. Tanto que até hoje, veja que às vezes é irreconciliável, né? É inconciliável, não se chega ao mínimo senso de acordo quando um católico se põe a conversar com um protestante sobre um tema bíblico. Às vezes é mais fácil você conseguir chegar a um consenso com um ateu do que com um protestante. Né? Não sei se vocês já tiveram experiência assim, mas tem protestante que você não consegue entrar em acordo com um cara de jeito nenhum. Você diga o que você disser, prove na Bíblia, não tem acordo. Às vezes com um ateu você consegue acordo, mas com um protestante você não consegue acordo. É um negócio incrível. Porque eles vão partir, né, de uma base, de uma matriz de pensamento diametralmente oposta à matriz católica. Então tem coisas que realmente não tem como entrar em acordo. Por mais que se tente, não tem como entrar em acordo. Porque, por exemplo, veja, um dos pontos que divide assim diametralmente católicos e protestantes é o princípio da sola escritura. Além isso, vou dizer dois, o sola scriptura, né, o somente a escritura em latim, né, o somente a escritura, e depois o princípio da livre interpretação. E esse ainda é pior, viu? Esse da livre interpretação, isso aí realmente não dá para conciliar católico e protestante. Por quê? O protestante, a partir dessa herança dada pelo Martim Lutero, né, por esse princípio que todo mundo protestante adotou, da livre interpretação, ele dispensa totalmente um magistério eclesiástico de tradição apostólica. Não. O fiel invoca o Espírito Santo, que dá a ele o entendimento da Escritura e pronto. Ele começa a interpretar livremente a Escritura. Então esse princípio da livre interpretação é basicamente isto. Cada um pode interpretar validamente as escrituras, porque não precisa de um intermediário, não precisa de um magistério intermediário, não precisa do Papa, nem dos bispos, nem de tradição apostólica nenhuma, nem da igreja. Ele próprio é capaz, sob a luz do Espírito Santo, de entender e interpretar corretamente as escrituras. Este princípio, para a doutrina católica, ele é abominável. Ele é simplesmente abominável. Por quê? Porque no catolicismo se segue uma tradição apostólica. Então, o mundo católico até hoje, inclusive, né, a gente vai tentar entender as escrituras conforme os apóstolos entenderam, dentro da longa tradição apostólica, dentro da tradição da igreja. Né? E esta mediação da interpretação das escrituras, ela se dá pelo magistério da igreja. O católico ele entende a Bíblia a partir da compreensão do magistério, né, dos bispos em comunhão com o Papa, seguindo a longa tradição apostólica. Entende? Para manter essa unidade do conhecimento, da fé, da doutrina e tudo mais. Então no catolicismo há realmente uma continuidade e uma unidade no pensamento. E o que garante isso é essa obediência ao magistério. Né? Nós entendemos a escritura a partir do que o magistério entende. Então veja que nenhum fiel católico pode querer pegar a Bíblia e dizer, não, eu vou estudar aqui para ver o que a Bíblia está dizendo. Não é isso dissociado do que já disse a igreja nesses 2000 anos. O fiel católico não pode fazer isso, um padre não pode fazer isso, um bispo não pode fazer isso e nem o Papa pode fazer isso. Veja que nem o Papa ele se põe à lei e entender as escrituras dissociado da tradição da igreja. Não. Quando o Papa ele vai fazer alguma interpretação para os tempos de hoje, ele recorre às fontes patrísticas, escolásticas, apostólicas, né, e tudo mais. Pronto. Para daí ele dizer alguma palavra para o tempo de hoje. A tradição protestante, não. Eles não precisam recorrer a nada nem a ninguém. Só a escritura, somente a Bíblia. E segundo o que eles entendem por Bíblia. Então só isso aí, gente, já é o suficiente para você nunca chegar em acordo com o protestante. Você pode discutir o que for com o cara, não vai chegar em acordo. Porque primeiro ele não vai admitir, entende?
o princípio do qual ele parte é totalmente oposto àquele do qual o católico parte. Então tem coisa que realmente não dá. Né? Então é melhor falar de qualquer outra coisa, né? Com o protestante, menos de religião, porque não vai chegar em acordo. Vai dar briga, vai dar confusão, vai dar estresse, mal-estar, né? Morte, mas conciliação, acordo não vai dar. Isso aí é certo que não vai dar. E a experiência mostrou isso, né? E quanto mais as igrejas, a pessoa que for debater com você, quanto mais ela for de igreja reformada, aí é que não tem mesmo. Se for daquelas igrejas históricas, né? As primeiras igrejas da reforma protestante, ainda em alguns pontos dá para dialogar e chegar a um acordo. Mas com essas do último século, as pentecostais e as neopentecostais, desista. Não é? Desista. Eu mesmo quando, né, se vier algum protestante para debater, querer debater algum tema assim, eu digo, não, você venceu, já, você pode ficar feliz, o debate foi seu, pronto. Eu não vou nem falar mais nada, que o que quer que eu diga não vai entrar na cabeça dele. Então não tem acordo. O que quer que você diga, você vai só se desgastar, vai jogar pérolas aos porcos, como dizia, né, Jesus de Nazaré. Você vai só ter estresse e você não vai conhecer ele de nada, porque ele já tem determinado a acreditar daquela forma. Acabou, você não tem o que fazer. Compreende? Que uma vez teve um que queria, né, debater. Eu dizia, eu não vou debater. Se você quiser uma aula, você vai sentar, eu vou lhe dar uma aula sobre Bíblia. Agora, para debater, eu não vou debater porque eu não tenho que debater com você. Porque primeiro que você vai dizer, eu já sei. Não é? O que eu vou dizer, você não sabe e não vai querer acreditar. Então não tem como ter acordo nisso aí. Então, né, a vitória é sua. Pronto, o debate você venceu. Pronto, é como na política. Tem coisa que Sabe? não dá. Não dá, simplesmente não dá. A pessoa já está com aquela ideia formada, acabou-se, não tem. Então veja, os princípios sobre os quais se assenta a reforma protestante são princípios que, para o ponto de vista católico, são abomináveis. Por exemplo, esse do sola escritura, né, que isso acaba se tornando uma bibliolatria, né, uma verdadeira bibliolatria, né, que é uma adoração da Bíblia pela Bíblia. Né, que o protestante pensa que a Bíblia ela veio pronta. Né, e o protestante ainda pega a Bíblia para usá-la contra a Igreja Católica. Veja, a Bíblia ela veio da Igreja Católica. Isso é fato histórico. Isso ninguém muda isso. É fato histórico. Contra fato não tem o que argumentar. A Bíblia ela veio da Igreja Católica. Veja que a Bíblia, em canto nenhum, diz quais são os livros. O que é livro sagrado, o que não é livro sagrado. A lista dos livros não está na Bíblia dizendo. Quem disse a lista do Antigo e Novo Testamento quantos são foram a Igreja. E até a Bíblia que o protestante tem foi dada pela Igreja Católica. E antes da Bíblia já havia tradição. Né? Primeiramente a palavra de Deus se revela na tradição, seja do povo de Israel, seja na tradição apostólica, e só depois é que se torna escritura. Então veja, para nós católicos, a verdade revelada, a palavra de Deus, ela se dá primeiramente na tradição e só depois na escritura. Aí o que é que o protestante faz? Só a escritura. Pronto, aí acabou, já não dá mais para... Só isso aí já é um ponto irreconciliável. Entende? E entre tantos e tantos de outros pontos, né? Agora, claro, um protestante, veja, eu estou falando do protestante de modo geral, não é? De modo geral. Mas claro que tem alguns protestantes que são inteligentes. Não é? Quem são os protestantes inteligentes? Aquele que não vai debater com você sobre imagens, porque ele sabe que não tem sentido esse negócio de idolatria de imagem, né? No catolicismo. Então tem protestante que não tem problema com isso, sabe que essa acusação de idolatria, isso é coisa totalmente falsa, é coisa totalmente estúpida, né, de dizer, entende? Então tem protestante que não vai discutir com você sobre isso. Tem protestante que não vai discutir se Maria teve outros filhos, que ele sabe que Maria não teve outros filhos. Tem alguns pontos doutrinários que dá para você conversar com alguns protestantes esclarecidos, pouquíssimos, né? Aqueles que se dedicaram a estudar teologia católica, sobretudo. Então com esses você consegue ter um diálogo. Tipo, eu tenho alguns amigos, né, que são pastores protestantes e a gente consegue conversar tranquilamente sobre temas bíblicos, mas são poucos, você conta no dedo, né? E olha que não é porque são pastores não, porque tem pastor de ignorante aí, meu Deus do céu. Né? Mas tem alguns pastores que estudam teologia, né? E vão estudar um pouco das fontes católicas. Pronto, com esse daí dá para você conversar um pouquinho com ele. Sobre a história da igreja,
sobre a vida dos santos, a doutrina, sobre aí você consegue conversar, né? Mas 95% dele não tem como conversar porque não tem a cura. Compreende, gente? Porque os pontos dos quais a reforma protestante se estrutura e parte são pontos diametralmente opostos àqueles dos quais partem o catolicismo, a doutrina católica. E veja, nós estamos aqui falando na modernidade em que o homem ele é colocado no centro. Não é? O homem como a medida de todas as coisas. No Renascimento, eu já falei para vocês que a cultura renascentista ela faz um renascimento da cultura greco-romana na qual o homem era o centro. Não é? E até os deuses eles eram antropomórficos, né? Eles tinham formas humanas. Então o homem era o centro. Na cultura moderna, o homem vai ser o centro. E na reforma protestante, o que se vai fazer é colocar o homem no centro. Porque, veja, isso é uma coisa que nem o protestante para perceber. Quando Lutero diz que a interpretação da Escritura ela é livre a cada indivíduo, ele está colocando o homem, né, o ser humano, no centro, né, do processo hermenêutico, que não precisa de tradição apostólica, de magistério, de nada. Basta o indivíduo sentar ali para ler e entender e acabou essa história. Isso é uma forma de colocar na religião o homem no centro. Então, neste sentido, a reforma protestante ela contribuiu muito para esta cultura antropocêntrica. Porque ela vai fazer dentro da religião o que no renascimento cultural se fazia fora da religião. Então veja que nós vamos ter, ao mesmo tempo, no âmbito da cultura, né, o homem sendo colocado no centro, e agora no âmbito da religião também o homem sendo colocado no centro no protestantismo. O catolicismo permanece, né? Mas no protestantismo, esse aspecto do homem no centro vai ser muito forte. Então nós temos, não é, essa convergência entre uma cultura que vai se tornando uma cultura antropocêntrica e aos pouquinhos secularizada, não é? Uma cultura que coloca o homem no centro, e o protestantismo, ainda que sem querer, também vai afirmando o homem como centro. Centro das verdades. As verdades das escrituras, elas advêm do homem. Isso no pensamento protestante. Então veja que há uma convergência aí. Entende? O protestantismo nesse sentido acaba sendo um sintoma da modernidade. E aquele aspecto mais transcendente do catolicismo, o protestantismo ele vai aos pouquinhos ali, ainda que sem querer, ele vai imanentizando, materializando de tal forma que o protestantismo serviu muito a uma concepção materialista do mundo, da cultura, da civilização. E isso, um materialismo imanentista, né, longe desse aspecto transcendente, metafísico, que sempre fez parte da doutrina católica. Compreendem, gente? Então tem coisa que se torna irreconciliável entre católicos e protestantes, porque o protestantismo ele é uma concepção materialista. Isso não é exagero em dizer. Se um protestante me ouvir dizer, depois alguém escuta essa aula e comente, né, deixe lá nos comentários: professor, isso aí está tudo errado que você falou. Veja, é claro que na cabeça do protestante não é assim, mas o protestantismo ele contribuiu muito para um imanentismo e um materialismo da história, da cultura, da religião, entende? De colocar o homem no centro. E quer queira, quer não queira, ainda que sem querer, isso a reforma protestante contribuiu para ir se afastando do teocentrismo, né, de Deus como centro, e ir estabelecendo um antropocentrismo, o homem como centro. Compreendem, gente? Tá claro isso aí? Querem perguntar alguma coisa? Tá sendo muita informação assim rápida não, né? Vocês me digam que... Não, tá claro como a luz do dia. Ah, que ótimo. Deu graças. Ad maiorem Dei glória. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Pra gente continuar com o tema da filosofia moderna, né? E das grandes navegações, e na verdade eu vou antepor antes navegações da filosofia moderna. Vamos, né, para o recreio. É na hora do recreio, né? Lá na escola, quando eu digo isso, eu me recreio não, professor, é intervalo que a gente já é grande. Tá bom, então, isso foi mal aí, pro intervalo. Então vamos lá tomar um cafezinho, daqui a 5 minutinhos a gente volta, viu? Cada um vai lá tomar seu lanche. Até breve.